você está fazendo que não pegou o telefone agora, já nesse momento, começou a ligar aqui para o Mais Saudável? Posso saber? Minha senhora, meu senhor, nós estamos falando hoje sobre labirintite. Você aí, vê o mundo aí, ó. Ô, girar. Tem suor, tem um zumbidinho no ouvido, quer esclarecer as dúvidas, ou então saber os sintomas, saber qual é o tratamento, a gente quer te atender aqui no seu consultório particular. Pega o telefone e começa a participar com a gente, porque o call center já tá lá esperando a sua ligação e tem muita gente ligando. E eu quero fazer a sua pergunta aqui no ar, tá bom? 0800 777 0021 ou o 19 3871 9620. Você não paga a ligação, é só espantar a preguiça e, ó, cuidar da saúde. Perfeito? Vamos lá, doutor? Vamos explicar primeiro para quem está em casa o que é a labirintite. Bom, primeiramente, nós temos que levar em consideração que esse é um termo inadequado. Labirintite não existe, né? A não ser um caso muito específico onde eu tenho um processo inflamatório, infeccioso, viral ou bacteriano. Mas é engraçado quando o senhor fala, a gente estava até conversando isso agora no intervalo. Quando a gente fala que labirintite é um termo inadequado, isso todo mundo já sabe, principalmente os médicos e a gente mesmo aqui do Mais Saudável que fez a pesquisa em relação a esse assunto. Mas nós queremos falar labirintite sim, porque a gente sabe que esse termo virou um termo comum e todo mundo compreende isso através desse nome, que é a labirintite. Então pode continuar usando labirintite porque vai ser difícil tirar, né, doutor? Não, vamos usar, porque inclusive a própria classe médica usa o termo labirintite. Então não tem como mudar um nome que na verdade representa uma série de alterações, né, de caráter muito importante, como é a tontura. Perfeito. Mas não são todas as tonturas. Tem uma tontura específica, que é geralmente quando as coisas rodam ou você roda, né, diante do ambiente que você está. Então é o que a gente chama de vertigem, acompanhado de alguns outros sintomas, náuseas, vômito, o zumbido, né? A sensação de que está marchando, né, com aquela marcha inebriada, como que a gente fala, como se fosse uma pessoa pouco alcoolizada, né? Então isso é sobre esses sintomas, né, que abarca o nome labirintite. Perfeito. Agora vamos explicar aqui através dessa arte o que ocorre dentro do nosso organismo para que a gente tenha esses sintomas, para que a gente tenha essas sensações que o senhor acabou de falar e que a gente vai voltar a falar dos sintomas da labirintite daqui a pouquinho, bem especificado, tá bom? Para você entender legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura interna aqui do nosso ouvido. Bom, o labirinto, ele faz parte do ouvido interno, onde ele tem duas funções, né? A parte mais anterior da cóclea relacionada com a audição e uma região mais posterior, que a gente chama de labirinto posterior, responsável única e exclusivamente pelas informações de equilíbrio e de fixação de imagem na retina. Esse é o papel. E ela se encontra dentro de um maciço ósseo, dentro do ouvido. Acho que aqui a gente pode até mostrar melhor. Então, esse é exatamente a orelha, né? Dentro nós temos aqui um maciço ósseo chamado mastoide. E aqui dentro, né, nós temos aqui o conduto, a membrana timpânica, né? Mais internamente nós temos o ouvido interno ou labirinto, por isso que talvez tenha ficado sempre esse nome. E nós temos numa porção que cuida da audição, que é chamado cóclea, e uma porção mais posterior, que é formada por essas estruturas muito interessantes, vamos até tirar aqui, ó, que são os canais semicirculares e o sacro e o trículo. É essa região posterior, que é um órgão altamente especializado e que envia informações através do nervo, né, do nervo vestibular, para que o cérebro sempre reposicione, sempre coloque o indivíduo em equilíbrio. É ele que dá informações se por acaso eu estou parado, se por acaso eu estou numa aceleração, se essa aceleração ela é contínua ou se é eventualmente vertical. Então, essa sensação de tontura que a gente tem, que pode ser um sintoma da labirintite, né? É que aconteceu algo aqui no labirinto. Exatamente. Alguma disfunção. Alguma disfunção aconteceu. De vários casos, como você mesmo tinha comentado, são mais de 300 fatores. São muitos fatores. Vamos conversar sobre isso aqui, doutor, por favor? Pode sentar, porque assim a doutora Heloísa também já entra na nossa conversa. E você, quer participar da nossa conversa? Então, por favor, pega o telefone, espanta a preguiça e
começa a ligar porque hoje o nosso tema é labirintite. Quer saber as causas, como prevenir, o tratamento? É só pegar o telefone e ligar o 0800 777 0021 ou o 19 3871 9620. Quer participar através do e-mail? Por favor, tá aí à sua disposição. maissaudável@rs21.com.br ou também você pode aparecer aqui na nossa pergunta virtual, que é o momento em que o Brasil entra aqui na nossa sala, nossa roda de bate-papo. A gente falou a questão dos 300 fatores que eu abri o nosso papo, né? Quais são esses fatores? A gente lá coloca da má alimentação até doenças como a diabetes, certo? Doenças metabólicas. Mas fora isso, doutor, o que mais pode trazer a labirintite? Bom, a labirintite, ela tem como causas, né, desde problemas de ordem cardiovascular, como arritmias cardíacas, problemas cardíacos propriamente dito, pessoas que têm quadros de hipertensão ou hipotensão, pressão baixa ou pressão alta, tem as causas de ordem metabólica, que aí envolve uma série de elementos, por exemplo, alterações do colesterol, alterações do triglicérides, do ácido úrico, né? Isso também traz a labirintite? Ácido úrico também é parte, é fundamental que o médico, quando diante de um paciente com esse quadro de tontura, ele investigue essas causas, vamos assim dizer, extralabirínticas, vamos dizer, em um primeiro momento. Outras causas são as alterações do metabolismo do açúcar, que geralmente vem acompanhado com alterações do metabolismo de insulina. O hormônio da insulina é importante para manter os níveis de açúcar dentro do organismo. Nós temos as causas hormonais também, né? São várias causas, né? Como a gente mesmo disse, são 300 fatores aí. Agora a gente quer falar sobre sintomas, gente. Presta atenção, se você aí em casa tem algum desses sintomas que vai entrar na tela daqui a pouquinho, e se você tem esse sintoma e você quer participar, quer perguntar, quer saber como aí tratar a sua labirintite, é só pegar o telefone e ligar pra gente sem pagar nada. 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Vamos para os sintomas? Tem como a gente colocar aí na tela, por favor, que aí a gente vai conversando aqui. Os sintomas de labirintite. Vocês vão me falando o que é ok, o que não, tá? Primeiro a gente tem aqui a vertigem. Esse é o primeiro sintoma? Esse é o mais importante, é o que qualifica a labirintopatia. Perfeito. Aí nós temos aqui a tontura. Vertigem e tontura, qual a diferença de uma para outra? Eu, sinceramente, acho que é tudo igual. A vertigem é um tipo de tontura, mas quando aparece também a sensação de que o mundo ou você está rodando. Tá. Aí nós temos aqui dor de cabeça. A dor de cabeça também já é um fator que se eu tenho dor de cabeça, tontura e vertigem, eu já posso ficar esperta? Não muito frequente a dor de cabeça, mas ela faz parte do quadro sintomatológico da labirintopatia. Perfeito. Enjoo, doutor? Sim, sem dúvida. É o que mais chama atenção. Então, ó, vai juntando aí todos os quesitos aqui, os sintomas. A gente já falou da vertigem, da tontura, da dor de cabeça, do enjoo. Aí vem algo muito parecido com a vertigem e a tontura, que é o desequilíbrio, que a gente falou que é exatamente isso que o labirinto traz, né? Exatamente. Zumbido no ouvido. Muito frequente. Agora, o zumbido no ouvido não pode ser cera no ouvido? Excesso de cera? Pode, também pode. E o excesso de cera no ouvido pode trazer a labirintite? Pode. Em alguns pacientes, não é comum o encontro de um tampão de rolha de cera junto com uma sensação de que algo está estranho no meu equilíbrio. Não é incomum. Vamos continuar aqui, ó, gente. Sintomas da labirintite. Então, presta atenção. Você aí em casa, de repente, tem algum desses sintomas? Quer saber aí qual é o tratamento correto para o seu caso? Pega o telefone, porque hoje é dia, agora é hora. Não deixa a oportunidade passar, não. Porque passou, já foi. Pega o telefone e liga 0800 777 0021 ou 19 3871 9620, que eu tô esperando sua ligação. Eu não, doutores aqui também, tá bom? A tensão muscular no rosto é um sintoma? Bem frequente, não é tão usual esse quadro de tensão. Em algumas situações em que o paciente teve um trauma, digamos, cervical, ou, né, eventualmente a gente pode encontrar esse sintoma, mas ele não é tão frequente. Perfeito. E aqui a ansiedade. A ansiedade traz a labirintite?
Isso é um pouco difícil responder, mas é relativamente comum a presença de pacientes ansiosos diante de um quadro. Eu acho que uma pergunta muito comum, agora que a gente já conheceu aqui os sintomas da labirintite, de repente você se identificou com algum deles, começa a prestar atenção, porque você sabe que o melhor remédio, gente, é a prevenção, não tem jeito, tá? Então, assim, muito se fala, a questão da labirintite, ela é hereditária. Ah, se a minha mãe tem, eu também tenho. Mas, em algumas coisas que a gente leu aqui na produção e que a gente conversou em reunião, a gente percebeu que nem sempre a hereditariedade é o fator da labirintite. Correto? Correto, isso é correto. Não dá para correlacionar o fator genético à presença dos pacientes recorrentes de labirintopatia. Você vê que eu estou sempre usando o termo labirintopatia e não labirintite. Mas aí é uma questão de academicismo meu, mas sem dúvida não dá para correlacionar a questão genética. Perfeito. A gente vai descobrir daqui a pouquinho também quais são os exames corretos, né, doutora? E você vai entender o que a fonoaudiologia tem a ver, e tem muito a ver, com a labirintite. Daqui a pouquinho também, ou se tiver aí pergunta do Brasil, se o Brasil tiver a fim de entrar na nossa roda de bate-papo, pode vir, porque você é sempre muito bem-vindo. Através da sua pergunta virtual aí, é só mandar rs21.com.br/mais saudável. Tem pergunta virtual? Oba! Pode vir, Brasil! E olha quem chegou, Salvador, Bahia, é a Dolores Almeida. Dolores, um grande beijo, meu amor. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação e obrigada por você se preocupar com a sua saúde. Isso é maravilhoso, tá bom? Ó, ela pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber qual é a melhor atividade física para quem tem labirintite? Qualquer um aqui pode se manifestar, hein? Bom, uma vez diagnosticado a labirintite, e uma vez que você esteja fora da crise aguda, é sempre preconizado uma atividade de preferência aeróbica. Você sair o máximo da atividade sedentária. O sedentarismo é um dos fatores que pode favorecer. Então, para colocar assim como atividade física, eu acho que a atividade aeróbica, o caminhar, o correr sem grandes esforços dentro de academia, devagarinho, seria uma atividade desde que, uma vez controlado todos os sintomas. Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente, em função da labirintite ou da sensação de tontura, de vertigem que ele tem, ele deixa de fazer algumas atividades. Então ele vive como se ele fosse um robozinho. Ele anda em bloco. E o que ele deve fazer é justamente o contrário. É fazer com que ele estimule o labirinto a se manter sempre em equilíbrio. Porque o labirinto em equilíbrio, o paciente está em equilíbrio, a pessoa está em equilíbrio. Então, o labirinto tem que estar sempre em atividade. Exatamente. Não pode deixar de fazer atividade em função... eu tenho tontura quando eu faço tal coisa, então eu não faço mais. Piora, porque cada vez mais ela vai fazendo menos. Vai ficando cada vez menos hábil para fazer aquela atividade. Que seja abaixar para pegar um negocinho no chão. Que seja para ela pendurar roupa no varal. Que seja para ela arrumar uma coisa dentro de um armário. Todas essas atividades ela tem que fazer muito bem feitas, para que ela não tenha mais essa sensação. Entendeu? Sedentarismo na sua vida pode deixar de lado. Você tem labirintite, você pode se exercitar. Não só pode, como deve, gente. Isso que você tem que perceber. Eu falei isso ontem aqui, doutora. A gente estava conversando. Ontem não, que foi doutor Bactéria. A gente falou segunda-feira. A gente falou da importância de fazer atividade física e que você deve fazer atividade física exatamente como um ritual que você faz ao acordar, de escovar o seu dente, de se alimentar. Tem que estar dentro da sua vida, não tem jeito. Pega o telefone e começa a participar com a gente. 0800 777 0021. Tem o 19 3871 9620. Se você quer conversar com a gente através do Facebook, é muito fácil. Facebook/Rede Século 21. E tem também aí, gente, o nosso e-mail. Então pergunte através do e-mail também, que é o maissaudável@rs21.com.br. Eu vou para um rápido intervalo e volto, claro, para te deixar como? Mais saudável.